Questão propostos do capítulo de Leis de Newton. Um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como mostrado na figura a seguir. Se eles estão mantidos fixos, inicialmente eles estão em repouso. Em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se um em direção ao outro devido à força de atração magnética. Então, ele já está afirmando que a movimentação desses ímãs se dá devido à força de atração magnética. Na verdade, de forma mais genérica, qual é a força devida à movimentação de um corpo? Tem alguma força específica? Não, na verdade, o que dá a movimentação de um corpo é a somatória das forças. É a existência de uma força resultante. Então, quando ele fala que a força de atração magnética foi responsável pelo movimento dos corpos, ele está falando, em outras palavras, que essa força é a força resultante. Sim? Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa do ímã é igual à metade da massa do bloco de ferro. Do ímã é M, do ferro é 2M. Vou parar a leitura da questão aqui e vou para o quadro, porque o que a questão quer saber? Quer saber qual é o valor da força resultante em cada um dos dois. Força resultante no ímã, que ele chamou de FI, a força resultante no ferro, FI, e qual é a aceleração gerada em um dos dois. Vamos lá. Lembrando que o ímã tem massa M e o ferro tem massa 2M. Essa questão é uma típica questão de estudo de dinâmica, não é? É uma típica questão para analisar a condição de inércia ou não do corpo, uma análise de somatória de forças. Para isso, nós resolvemos respondendo 3 perguntas. Quais forças vão estar atuando neste ímã e neste ferro, para eu saber qual é a força resultante? Como que elas estão atuando, direção e sentido, que eu preciso somar elas? E quanto vale cada uma dessas forças. Legal? Vamos pensar primeiro no ímã. Quais forças e como essas forças estão atuando no ímã? Quais forças de campo tem nesse ímã? Esse ímã tem massa? Tem. Está sob a ação do campo gravitacional da Terra? Sim. Então, a força gravitacional ele vai ter. Como que a força gravitacional atua no corpo? Ela é sempre de natureza atrativa, direcionada para o centro da Terra. Então, a força-peso aqui vai ser vertical para baixo. Beleza? Eu vou chamar de PI. Peso do ímã. Pode ser? Legal. Existe outra interação de campo desse ímã? Existe. Porque se ele é um ímã, ele manifesta um campo magnético. E o ferro é um tipo de substância ferromagnética, né, do grupo das substâncias ferromagnéticas que eu falei com vocês em aula, que entre um ímã e um ferro ou qualquer outra substância ferromagnética, a força gerada entre eles vai ser uma força atrativa. Não é isso? Então, o ímã e o ferro se atraem. Então, se eles se atraem, qual é a direção dessa força? A reta que une os dois. Qual é o sentido? Um sentido atrativo. O ímã vai sofrer uma força de atração pelo ferro, que é a força magnética, e no mesmo modo, na mesma direção, no sentido contrário, o ferro também vai sofrer ação de uma força atrativa magnética. O ímã atraindo o ferro atraindo o ímã. Legal? Um par de ação e reações. Tanto é que nesse aqui eu vou colocar FM e FM, força magnética, a mesma simbologia, porque elas têm a mesma intensidade. Legal? Já que nós já estamos colocando uma força no ferro, eu vou colocar aqui que o ferro também ele tem sua massa, também tem um campo gravitacional, ele também vai ter o peso dele, que eu vou colocar PF aqui, peso do ferro. Legal? Continuando. Existe outra interação desses corpos com outros corpos, do ímã e do ferro? De campo, não. Porque de campo tem o magnética
elétrica e gravitacional. Não falamos nada de eletrização desses corpos. E de contato? De contato, esse corpo está apoiado somente aonde? Na superfície. Então, as interações de contato do ímã e do ferro têm que sair entre o ímã, eles e a superfície. O ímã e a superfície, o ferro e a superfície. Da interação da superfície de dois corpos, pode surgir dois tipos de interação. Uma fruto da compressão, que é qual? É normal? Normal, perfeito. E uma que é fruto do movimento ou tendência de movimento, que é qual? Atrito. Atrito. Atrito vai existir? Não, que a questão desprezou. Normal vai existir? Sim, que a questão não desprezou. Para onde está a normal? Como a normal atua? Ela é sempre perpendicular à superfície, no sentido de estar saindo da superfície. Então, a normal no ímã vai estar para cima. Vou colocar NI, normal do ímã. E vou colocar aqui, o ferro também está apoiado na superfície. Ele também vai ter a sua normal, que é a normal do ferro. Legal? Matamos. Quanto vale cada uma dessas forças? Aí nós vamos para a nossa terceira pergunta, e isso que vai ajudar a gente a responder tudo. Quando a gente fala quanto vale, aqui a questão não deu condição da gente realmente calcular essas forças. Mas qual foi a conclusão que ela me deu condição de enxergar? Que o ímã comprime a superfície com o peso dele. Então, a normal, neste caso, é igual ao ímã. Como que a gente faz para calcular a normal? Somatória de todas as forças atuantes no corpo, que são perpendiculares à superfície, com exceção da normal. Então, a normal é igual ao peso nesse caso. Nesse aqui também. Então, o que eu posso concluir com isso? Que as forças perpendiculares à superfície, elas vão se anular nos dois corpos. O que vai sobrar no ímã? Só a força magnética. O que vai sobrar no ferro? Só a força magnética. Então, vocês concordam comigo que nesses dois casos, a força magnética será a força resultante? Sim ou não? Concordo. Concordo, né? Somei tudo, o que eu consegui anular, só sobrou aquela, ela é a força resultante. Só que na questão, a força resultante do ímã, ele não falou que era a força magnética. A força resultante no ferro, ele não falou que chamou de força magnética. A força resultante no ímã, ele chamou de quê? Fi. A força resultante no ferro, ele chamou de F. Pergunto, qual das duas forças resultantes é maior? No ímã ou no ferro? O que você acha? Vocês acham? Pode participar, viu, Lucas? Qual dessas duas forças vocês acham que são maiores? Qual é maior, qual é menor, ou elas são iguais? São iguais, são não? Elas são iguais. Por que elas são iguais? Porque isso aqui é um par de ação e reação. São duas forças que surgiram da mesma interação. Então, se elas são um par de ação e reação, se é um par de ação e reação, o que eu posso afirmar? Eles terão mesma direção, sentidos contrários e mesmo módulo. Então, a força resultante no ímã é a força magnética. A força resultante no ferro é a força magnética. E nos dois elas são o quê? Iguais. Então, o que eu posso falar? Que FI é igual a FF. Foi? Matamos a questão. Legal? Matamos essa parte da questão. Só que a questão não pede só da força resultante. Ela também pede da aceleração que esse corpo vai sofrer quando ele foi solto. Então, vamos lá. Se eu quero falar de força de aceleração, eu tenho que lembrar que é a força resultante que desencadeia a aceleração. E que essa força resultante pode ser calculada por massa vezes aceleração. Ok? O que eu estou querendo mostrar aqui?
Que a força resultante para os dois é a mesma. Só que se eu pensar no ímã, a massa dele é quanto? M. E a aceleração do ímã, eu vou colocar aqui de AI, que é a aceleração do ímã. Beleza? Então, a aceleração do ímã seria o quê? A força resultante gerada nesse ímã sobre a massa dele. E a aceleração no ferro? Como é que eu vou determinar? Pelo mesmo raciocínio, eu vou chegar na conclusão que ele vai ser o quê? A força resultante no ferro sobre a massa dele, que é o quê? 2M. O que eu posso enxergar nessa situação? Que a força resultante nos dois é a mesma, mas a massa é diferente. Então, se a massa é diferente, a aceleração desencadeada será diferente, mesmo aplicando a mesma força. Quem vai ter maior aceleração? Aquele que tiver uma menor massa. Tanto é que a massa ela é inversamente proporcional à aceleração. Então, quem vai ter maior aceleração? Qual que é a aceleração de AI? É força resultante sobre a massa. E o outro é a metade, né? Porque é força resultante sobre a massa dividido por 2. Eu posso falar que se o ferro tem o dobro de massa, nele será desencadeado a metade da aceleração nessa dada força resultante. Então, o que eu posso concluir com isso? A aceleração do ímã e do ferro são iguais? Não, são diferentes. Para uma dada força, aquele que tiver menor massa terá maior aceleração. Então, quem tem maior aceleração? O ímã tem maior aceleração que o ferro, ok? Eu, para ser mais preciso, eu posso falar que a aceleração do ímã é igual 2 vezes a aceleração do ferro, ok? Porque a massa dele é metade, então a aceleração desencadeada nele vai ser o dobro. Com esse raciocínio, nós matamos essa questão. Legal? Então, vamos lá, voltando na questão. Sejam aí o modo da aceleração e FI, o modo da força resultante do ímã. Para o bloco de ferro, essas grandezas são respectivamente AF e FF. Com base nessas informações, é correto afirmar que FI é igual a FF? Sim, porque FI e FF são as forças resultantes e a força resultante nesses dois corpos é a força magnética e a força magnética entre os dois é um par de ação e reação. Então, eles terão o mesmo modo. Ok? E a aceleração é igual para os dois? Não. A aceleração é maior para aquele que tiver menor massa. Ok? Por isso que a aceleração do ímã é igual 2 vezes a aceleração do ferro. Resposta dessa questão, letra B de bola.